Muito bom, pessoal. Então, vamos continuar, então, o nosso curso de métodos numéricos de previsão de tempo, e hoje a gente vai falar, então, dos métodos numéricos fundamentais, abordando o assunto sobre equações primitivas e o processo de integração, né? Nós vimos aí em aulas passadas, né, que o conjunto de equações que descreve os processos atmosféricos, eles são obtidos das leis de conservação da natureza, né? As leis de conservação de momento, de massa, de energia. Então, são as equações básicas que fornecem o problema para que a gente possa encontrar equações que representem esses problemas, né? Em geral, essas equações, nós vimos há pouco, essas equações, elas são equações que envolvem a função e a sua derivada, né? Em geral, a gente tenta trazer um problema de equações diferenciais parciais para um problema de equações diferenciais ordinárias, e a gente vai tentar resolver, então, esse sistema. Mas quais são essas equações, né? São equações que a gente traz das leis de conservação. Nessa aula de hoje, nós veremos quais são essas equações, né? A gente vai aplicar algumas aproximações para que a gente possa obter as chamadas equações primitivas. A gente vai ver que essas equações, elas são baseadas em algumas aproximações, em algumas considerações. Então, o que são essas equações primitivas? Nós vimos nas aulas passadas, por exemplo, que a equação de movimento pode ser escrita daquela forma compacta, usando a notação indicial, o tensor de Levi-Cevita, o delta de Kronig, da seguinte forma, né? Eu tenho aqui uma variação local, termo de advecção, né? Do outro lado, eu tenho um termo de gravidade, né, em que eu uso o delta de Kronig para definir qual é a direção em que esse termo atua. Tenho aqui o termo de Coriolis, né, usando o nosso símbolo de Levi-Cevita para definir, né, e também o sinal e qual é a direção em que esse termo atua. O outro termo é o termo do gradiente de pressão, e aqui nós temos o termo das forças viscosas. Então, um dos primeiros procedimentos que a gente vai adotar nós vamos desprezar aqui o termo das forças viscosas, tá? Dada a escala que nós vamos trabalhar, então esse termo é um termo de segunda ou terceira ordem até. Então a gente vai desprezar esse termo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir, então, essa equação nas suas três direções, U, V e W, zonal, meridional e vertical. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar que a derivada total, na verdade, também chamada de derivada material, ela é dada pela soma entre a variação local e o termo de advecção, né? Eu posso escrever, então, desta forma. Aqui eu tenho a variação local e aqui eu tenho o termo de advecção. Então, a gente vai usar, por simplicidade, para a gente poder desenvolver as nossas equações. Lá no final, a gente vai voltar e vai abrir novamente. Mas, por enquanto, só para não ficar carregando muitos termos aqui, a gente vai simplesmente pegar esse conjunto de derivadas parciais e vamos colocar aqui numa derivada total, sabendo que sempre que aparecer essa derivada total, eu tenho uma contribuição, que é o termo de variação local mais um termo de advecção. Ok? Então, só por simplicidade, para a gente operar todas essas equações, a gente vai usar uma forma ainda mais compacta. Muito bem. Vou desprezar aqui, por conveniência, os termos de forças viscosas, usando como argumento que esse termo ele é de segunda ordem, quando comparado aos outros termos. Tá? Não significa que ele não seja importante. Mas o nosso objetivo é chegar aqui nas equações primitivas, e esse foi o procedimento adotado para definição dessas equações primitivas. Então, nesse caso, olha como que fica a nossa equação, né, que eu apresentei nas outras aulas, né? O termo de advecção e de variação local estão concentrados aqui nessa derivada material, derivada total. Tem aqui o termo de gravidade, né, o termo de Coriolis, e o termo do gradiente de pressão. Veja que aqui eu estou, né, usando um princípio de conservação, estou dizendo que isso se conserva, essa variação é igual a zero. Tá? Passei todos os termos para o mesmo lado da equação, né, então ele fica igual a zero. Tá certo? Isso é o princípio de conservação de momento.
Muito bem, então agora, partindo dessa outra forma da equação, desprezando então um termo de forças viscosas, compactando aqui a advecção e a variação local em um único termo, vamos substituir e aplicar isso nas três direções. Então vamos lá. Para U, né, seria I igual a 1, então UI é U, certo? I igual a 1 aqui, eu tenho valores diferentes no delta de Kronecker, portanto esse valor aqui é zero. Então, o termo de gravidade desaparece. I igual a 1 só me proporciona uma possibilidade para o valor de J, que é 2, porque caso contrário, esse termo aqui vai ser igual a zero. Se repetir qualquer um desses índices aqui, o epsilon fica igual a zero. Então, como eu estou fixando o I igual a 1 e o K, que já está fixado em 3, então não tem outra opção. O J só pode ser 2. E o J igual a 2, né? O 2 é igual a V. Então, ele está aqui expresso nessa equação. Eu tenho aqui o sinal negativo, como esse termo aqui, ele passa por uma permutação cíclica, então, o valor do epsilon é 1, positivo. Então, o termo aqui fica negativo. Então, eu tenho menos FV, né? O termo do gradiente de pressão, então eu escolhi aqui a variável x. Eu posso simplificar isso, eliminando aqui o símbolo de Levi-Cevita, e escrever da seguinte forma: du dt menos FCV mais 1 sobre ρ, del P, del x igual a zero. Então, essa é a equação na direção zonal. Vou fazer a mesma coisa para a equação meridional, né? Então, agora o I vale 2. I valendo 2, o 2 é V. 2 e 3, o delta de Kronecker é igual a zero, então some o termo da gravidade. Se eu estou escolhendo o I igual a 2, não me resta outra opção do que escolher J igual a 1. Portanto, o de 1 é U, está aqui, certo? X2 é o Y, então dP, dy. Então, tem essa equação. Se eu escrever eliminando aqui, substituindo pelo valor do delta do símbolo de Levi-Civita, a gente chega na forma final da equação. Veja o seguinte, eu tenho o sinal negativo aqui multiplicando esse termo. Só que 2, 1, 3 é o que a gente chama de permutação anti-horária ou não cíclica, né? E a gente sabe que quando eu tenho permutação anti-horária não cíclica, o epsilon vale menos 1. Menos 1 com esse sinal de menos aqui, então resulta num termo positivo aqui nessa segunda equação. Então, dVdt mais FCU mais o termo do gradiente de pressão igual a zero. Na vertical, a mesma coisa. Só que agora, para a vertical, o I vale 3. O 3 é W, está aqui. Delta de 3 e 3 é 1. Então, agora sobrevive aqui o termo da gravidade. Então, eu tenho delta de 3 vezes G. E o termo de Coriolis, veja que o tensor de Levi-Cevita aqui não tem outra chance, né? Por quê? Se eu estou fixando o I em 3, não tem, para qualquer valor de J, esse epsilon vai ser igual a zero. Então, esse termo aqui, na verdade, vai desaparecer, porque há repetição de índices aqui. Então, tanto faz o valor de J. Eu tenho aqui o x3, que é Z. Então, posso reescrever essa equação da seguinte forma: dw dt mais G mais 1 sobre ρ, del P, del Z. Então, essas são as três equações que representam o momento, né? Os três componentes do vento, U, V e W. Resumindo, então, tenho essa equação para U, essa equação para V e essa equação para W. Tá? São as formas simplificadas aí de escrever essa equação, contraindo a variação local e a advecção e desprezando, então, as forças viscosas. Tá bom? Na equação de W, se a gente levar em conta também uma outra aproximação que é feita, é que a gente considera que válida a aproximação hidrostática, ou seja, né, eu consigo eliminar a variação dW/dt usando essa aproximação hidrostática da seguinte forma. Então, eu sei, né, que esse termo aqui é igual a zero, né? Pela hidrostática, ρg é menos dpdz, ou dpdz é menos ρg. Então, eu sei que esse termo é igual a zero, né? Se esse termo é igual a zero, isso resulta que dw/dt também é igual a zero. Resultado, eu posso, né, fazer um rearranjo aqui
e considerar de uma outra forma, então, dP/dz mais ρg é igual a zero. Então, eu vou substituir essa equação em W por uma equação em P. Uma equação prognóstica por uma equação diagnóstica. E por que isso é importante e é necessário? Ao contrário do que acontece com U, V, P, T, W é uma variável que a gente não mede. A gente não consegue medir W. Vocês podem ver. Lógico que hoje nós temos instrumentos que acabam medindo o valor de W, né? Um anemômetro sônico, por exemplo, mede o valor de W. Mas só. Os anemômetros normais que nós temos, de caneca, né, de pá, eles só medem as componentes U e V, quando medem. Ele dá a direção do vento, mas nunca né, na vertical. Ele sempre mostra a direção horizontal. Então, pressão eu consigo medir né, com barômetro. Temperatura eu consigo medir lá com o termômetro. Se eu lanço uma radiosonda, eu consigo determinar precisamente o valor de U e V, mas eu não consigo determinar o valor de W. O W, ele sempre surge como um resíduo de alguma coisa, né? Na equação da continuidade, em outros lugares. Então, o W é uma variável que a gente não mede. Então, como é que eu vou definir um valor inicial de uma coisa que eu não conheço? Então, o W é sempre um problema. Sempre um problema. Mesmo na superfície, são raros os locais em que eu tenho anemômetro sônico para usar. Então, eu não tenho esse valor para fornecer a condição inicial. Então, isso para a gente é um problema. Então, já lá, né, isso não é de hoje, isso acontece desde sempre. O W é sempre um problema para resolver. Então, se a gente tiver alguma forma de evitar entrar com o valor de W, foi isso que o Richardson fez, né, ele modificou as equações para não ter que entrar com um valor inicial do W, ao invés de ser uma variável prognóstica no modelo, ele transformou essa variável numa variável diagnóstica, tá certo? Então, esse é o procedimento. Então, se a gente substituir isso, né, eu vou trocar essa equação de W, que é uma equação prognóstica, por uma equação em P, que é uma equação diagnóstica, tá certo? Como é que a gente representa a conservação de massa, também chamada de equação da continuidade de massa, ou simplesmente equação da continuidade, né? Então, a equação, na forma geral, né, usando lá aquela notação indicial, notação da soma, é dρ dt mais ρ vezes essa variação aqui, essa derivada, que indica a soma nas três direções, né? Então, eu posso escrever isso da forma aberta, né? dρ dt mais ρ du dx, dv dy, dw dz. Então, isso aqui é igual a zero, significa que massa não se cria, ela não aparece do nada, ela pode ser convertida de uma forma para outra, mas no final, quando eu pego o sistema como um todo, a massa se conserva. Lembrando o seguinte, né? Então, esse produto, essa soma aqui, né? Eu posso representar como um divergente do vetor, né? Esse vetor é o vetor vento em 3 dimensões. E aqui eu coloquei o nabla, né? Esse símbolo nabla, com esse índice 3 aqui, para dizer que é o divergente nas 3 direções, zonal, meridional e vertical. Em geral, o que a gente faz é quebrar esse termo aqui na contribuição horizontal e na contribuição vertical. A gente vai fazer isso na aula de hoje e vai ter para obter uma equação aqui para dw dz, tá? Vai ser uma etapa final lá para a gente definir nossas equações primitivas. Então, esse termo aqui, né, é o divergente nas 3 direções, é o divergente do vento. Eu posso escrever essa expressão usando aqui, né, o equivalente, que é o divergente, né? Então, na forma de uma derivada dρ dt mais ρ vezes o divergente do vento, isso é igual a zero, ou posso usar uma identidade vetorial que muda um pouco essa expressão, converte essa derivada total numa derivada parcial, né? Então, del t vai ser igual ao divergente de ρv nas 3 direções. E, novamente,
eu também posso quebrar isso aqui entre a parte horizontal e a parte vertical, tá? É uma forma compacta de tratar. Até um certo momento a gente vai carregar essa forma compacta, mas depois a gente vai abrir isso e separar entre a parte horizontal da parte vertical. Vou considerar o caso diabático, vou usar essa relação P-alfa igual a RT, né, que é uma outra forma de eu escrever a equação de estado, substituindo ρ por alfa, uma vez que alfa é igual a 1 sobre ρ. Tá? Então, vou escrever a equação da termodinâmica da seguinte forma. Cp vezes dt sobre dt, a variação da temperatura aqui, menos alfa dp dt é igual a Q ponto. Q ponto, então, representa a contribuição diabática, né? Calor diabático, Sol, tá? Que é a nossa fonte de energia. Então, posso escrever usando essa relação P-alfa igual a RT, substituindo, né, na nossa relação, eu posso trocar aqui a temperatura por P-alfa sobre R. Fazendo isso, eu tenho essa forma da equação, né, que eu posso, como o R é constante, eu tiro aqui da derivada, então eu fico com Cp sobre R, a derivada de P-alfa. Se eu aplicar esse operador aqui nesse produto, eu vou ficar com, né, Cp sobre R, aí eu tenho alfa dp dt mais P de alfa dt, menos aqui o termo que eu tinha anteriormente. Recombinando isso, posso escrever, então, colocar aqui em evidência o alfa dp dt, e eu tenho esse valor, que é Cp sobre R menos 1. Ora, esse valor aqui é conhecido da gente, né? Cp sobre R menos 1 é Cv sobre R. Né? Cp menos 1, ou Cp menos R é o Cv. Então, Cp sobre R menos 1 é igual a Cv sobre R. Tal forma que eu tenho aqui, então, Cp sobre R vezes P de alfa dt, mais Cv sobre R, alfa dp dt, igual a que ponto. Se a gente dividir isso aqui por alfa P, então, a gente obtém, né, a equação cada vez mais da forma conhecida, né, da nossa equação. Cp sobre R, 1 sobre alfa, some aqui o termo em P, da primeira expressão. Na segunda, né, vai sumir o termo em alfa, eu fico com P. Q ponto sobre alfa P. Só que alfa P é igual a RT, da equação de estado. Né? Lá foi a nossa hipótese no começo. Então, vou substituir por esse valor. Então, além disso, alfa é 1 sobre ρ. Então, eu posso reescrever essa equação em termos de densidade. Né? Então, d alfa dt é menos 1 sobre ρ ao quadrado t ρ dt, ou ainda posso escrever que 1 sobre alfa d alfa dt, que é o termo que está aqui, ó, né? É menos 1 sobre ρ del t. Substituindo, então, tenho essa expressão aqui. Muito bem. O que mais que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simplificar. Veja que eu tenho R aqui em todos os termos da equação, então eu posso simplificar esse R. E se ainda eu fizer a divisão por Cp, eu vou ficar com essa expressão Cv sobre Cp, que é uma coisa conhecida nossa, né? Na verdade, a gente conhece o Cp sobre Cv, que é o gama. É 1 sobre P dp dt menos 1 sobre ρ de ρ dt. É igual a essa expressão que envolve o Q ponto. Então, se eu definir aqui o gama como sendo Cp sobre Cv, só que eu tenho invertido aqui, né? Então, eu tenho que 1 sobre gama é Cv sobre Cp. Então, eu vou substituir Cv sobre Cp aqui por 1 sobre gama. Então, finalmente, a gente obtém essa equação da termodinâmica nesta forma. 1 sobre gama P dp dt menos 1 sobre ρ del t igual a Q ponto CPT. Então, pessoal, concluindo, a gente tem a equação zonal, para o movimento zonal, então eu tenho a derivada de U em relação a T, e como eu tenho essa derivada no tempo, então essa equação é uma equação prognóstica. dv/dt, componente meridional, né? Também uma equação prognóstica, a segunda equação. Substituir uma equação prognóstica que eu tinha para W por uma equação diagnóstica em termos de P e de densidade, né? Pelos motivos que eu falei, né? A gente tem a dificuldade em determinar o vento vertical. Tem aqui a equação da continuidade, veja que escrita aqui também de uma forma em que o ρ também entra como uma variável prognóstica, então é uma equação prognóstica.
A equação da termodinâmica, que também é uma variável prognóstica, né, uma equação prognóstica, eu tenho aqui a derivada de P em relação ao tempo e a derivada de ρ em relação ao tempo. E vejam só que interessante, né? Eu tenho a derivada de ρ em duas equações. E é aqui que nós temos um problema para resolver. A gente tem que garantir que o resultado dessas duas derivações seja igual. Tem que ter o mesmo resultado. E é isso que a gente vai fazer, né, na próxima aula, para obter uma expressão que conecte as duas equações e garanta, né, então, essa condição de igualdade. Foi isso que o Richardson fez. Veja que até aqui a gente tem um sistema que tem 6 incógnitas, mas eu só tenho 5 equações, e as incógnitas estão meio embutidas aqui. Então, quais são as incógnitas? Eu tenho U, V, W, está embutido aqui, né, de certa forma, tá certo? Na equação da continuidade, lembra que eu tenho aqui, né, um termo para W. Tenho P, ρ e T. Então, eu tenho 6 incógnitas, mas eu só tenho 5 equações. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente faz uso da equação de estado, né? Então, agora eu tenho 6 equações, 6 incógnitas, e o problema, portanto, está fechado. Com isso, a gente consegue resolver esse sistema. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz a conexão dessas equações, tá? Como é que a gente conecta e garante que essas derivadas em ρ, né, sejam iguais. A gente vai também modificar, vai pegar aqui algumas equações que são prognósticas e vai converter essas equações em equações diagnósticas. A gente vai fazer uma mudança aqui. A gente vai aplicar uma equação chamada de equação de Richardson. Mas a gente vai fazer isso, então, na nossa próxima aula.